Hello! Já estamos no ar, meu amigo, já estamos no ar. Olá, muito boa noite. Muito boa Não, noite. eu vi, porque eu comprei aqui nesta parede que eu tenho mesmo em frente, tenho essa luz que eu mandei de vir dos Estados Unidos, Sim. gosto mais, e acendeu-se a luz on air. On air. Então o meu amigo não tem que me avisar, porque o botão está na tua casa, eu sei que tu deste ao botão e disse on air, então já estava. Sim. Não tem que me dar sinais nenhuns, caro amigo, porque isto está tudo Tudo sincronizado. automatizado e Sim, sincronizado. sincronizado. Caro amigo, como é que vai a vida? Diga-me lá. Muito bem, vai muito bem, estamos bem de saúde, com trabalho e com... Pronto, melhor que isto. Vamos melhorando. Vamos melhorando, pouco a pouco. Ainda bem, Vamos ainda bem. Sim. E estamos a gravar este episódio no dia 2 de Abril de 2022. São neste momento as 11h25 da noite, aqui em Madrid, cidade onde gravamos este podcast semanalmente. E para os que nos veem no YouTube, podem seguir-nos através do nosso podcast, seguir a nossa conta no Instagram para verem cada semana os episódios à medida que vão sendo lançados e os respectivos links nas diferentes plataformas. E queria acrescentar hoje, que eu mandei-te uma mensagem esta manhã que estava super emocionado, que também já estamos no Amazon Music. Exato, que maravilha. Amazon Ou seja, Music. Que estamos acessíveis a milhões de pessoas. Milhões de pessoas, mano. eventualmente vai Nós sair... estamos aí. Nós estamos aí. Sim. Só nos têm que encontrar. Agora esses milhões têm que nos procurar. E outra coisa também é, possivelmente, eu acho que também vão-se publicar os episódios em Audible, que é aquela plataforma, não sei se já ouviste falar de Audible. Não. Audible é uma plataforma criada também pela Amazon, que permite ouvir audiolivros, ou seja, tu podes comprar o livro em formato digital, e se esse livro ou a edição desse livro tem um formato também em áudio, podes descarregar o áudio desse livro e ouvi-lo em vez de lê-lo. Isto para os puristas, se calhar não tal é mais... como nós, quer dizer, porque temos a versão visual, né, que podem ver no YouTube. Certo. Ou áudio. Só. Ou áudio, exatamente. Sim, porque nem sempre, imagina que vais no carro, não é? E estás a ouvir música ou decides ouvir um podcast, normalmente ouves o podcast, não vês o podcast. Claro. Mas à medida que estás a conduzir, não é? E também é uma questão de dados, de quantidade de informação, que se não tens uma tarifa plana, por exemplo, consomes muitos dados ao ver vídeo em vez do áudio. Então se calhar é uma boa alternativa para quem nos quiser. Como sempre faço nestas situações, agradeço-te por essa melhoria técnica e por estar sempre à última e que no fim de contas o nosso podcast beneficia-se disso. E eu estava a pensar no que nós estávamos a falar off the record, que é impressionante o que tu dizias, que nós vamos a caminho de 2 anos com o nosso podcast, e o que tu dizias, que é impressionante a quantidade de evoluções técnicas que tu tens vindo a assistir, a acompanhar e a adoptar na produção e na edição do nosso podcast nestes últimos 2 anos, não é? Ou seja, que a tecnologia não para, não é? Está em constante desenvolvimento e em constante melhoria, que eu não sou tão sensível a estas coisas, mas quando tu me explicas, tu tens essa capacidade de me explicar as coisas para que eu as entenda, e fiquei impressionado com o que tu me disseste, não é? Sabes, eu acho, Luís, que não é nada do outro mundo, pelo menos para mim. Eu entendo o que tu me dizes e entendo, claro. e muitas vezes, e eu já estive nessa situação também do género, de ficar impressionado com coisas onde se calhar uma pessoa que já é especialista nessa tal coisa, pois diz, mas isto é uma coisa normal e natural, não é? E da mesma maneira que eu fui, e já falámos sobre isto também, à medida que eu fui aprendendo a parte mais técnica para produzir com qualidade, porque isso para mim sim que era importante e continua a ser importante para nós. Continua a ser. A qualidade do som, e depois acrescentar este plus, era uma coisa que eu já andava a dar muitas voltas, não é? De não saber muito bem se fazemos streaming, se não fazemos streaming, se fazemos diretos, não fazemos diretos. Eu acho que agora
eu sinto-me cómodo, sinto-me confortável com o que estamos a fazer agora, porque eu acho que esta parte de vídeo veio acrescentar para as pessoas que nos ouvem, que já são umas quantas, pá, ao fim e ao cabo, semanalmente temos um grupo de pessoas que nos ouve e é interessante ver há semanas que ouvem mais, outras semanas que ouvem menos. Isso também depende um pouco da disponibilidade, do tempo que as pessoas tenham e também do interesse da temática que nós lançamos cada semana, que nem sequer é programada, ou seja, muitas vezes são as conversas espontâneas que nós temos e sempre tivemos. Mas esta parte do vídeo para mim resulta-me interessante e também importante porque embora não haja tantas visualizações como há escutas ainda, pelo menos eu espero que as pessoas também adiram a esse outro formato, não é? Porque eu acho que ao fim e ao cabo numa conversa, quando temos conversas cara a cara, pois obviamente temos os interlocutores que se veem e que veem as expressões de cada um e é muito mais fácil manter uma conversa, ou seja, consegue-se mais numa conversa cara a cara do que uma conversa via telefone, por exemplo, não é? Claro. Não, e assim também os nossos ouvintes vão vendo as nossas reações enquanto falamos, embora nós, como sempre dizemos, também não é que sejamos um podcast muito polémico, que tenhamos aqui o Jin e o Jan, ou o A e o B, o branco e o preto, mas pronto, há ocasiões em que sim, que pode haver de repente, uma afirmação de um dos dois que possa criar uma reação no outro. E está bem a ver. Eu, em relação a isto, devo dizer que eu vi alguns minutos do nosso último programa, para que tenha em conta que eu vou vendo as nossas coisas, e eu sei que tu não, que tu me entendes e sabes que não é uma falta de consideração ao teu trabalho e ao teu aspecto técnico, mas continua a ser estranho para mim ver-me exato. e ouvir-me, nem te conto, porque tenho esta coisa de não que eu sei que não é só a mim que me acontece, que não reconheço a minha voz. É uma coisa curiosa. Isso eu ouço as notas. É muito curioso que digas isso, ainda por cima, tendo em conta que trabalhaste tantos anos com a tua voz e continuas a trabalhar com a tua voz. E continuo a trabalhar com a minha voz, obviamente. Mas isso para mim resulta-me interessante e estranho ao mesmo tempo que isso aconteça, porque eu fui consciente da minha voz a partir do momento em que comecei a trabalhar no call center. Comecei a ser consciente da minha voz, da forma como eu me expressava a um cliente, estando habituado a ter interações cara a cara, e de repente estou num escritório a atender chamadas, a ouvir-me, a ouvir a minha voz. Ao fim e ao cabo, tu ouves a tua voz, mas não ouves a tua voz diretamente nos auscultadores, ou seja, ouves uma espécie de ressonância no teu cérebro, não sei explicar. Então, para que isso não me resultasse estranho, eu agora aqui sim que ouço a minha voz. Eu agora neste momento com os auscultadores ouço a minha voz. Mas já passei já fiz uma transição ao longo de todos estes anos que aprendi a gostar muito da minha voz. Eu não dei ainda esse passo no campo da autoestima que me faça sentir-me bem, inclusivamente. É que a mim resulta desagradável, inclusivamente. Esse é o problema. Sim, resulta desagradável. O que é estranho, porque entre eu e tu, eu acho que tu tens uma voz muito mais radiofónica do que eu. Provavelmente. Não, é provável, não digo que não. Eu digo que sim. E eu até consigo, de forma natural, obviamente, não é nada treinado, mas eu considero que respiro bem enquanto falo. Claro. Ou seja, como tu sabes, que aguentamos muito tempo seguido a falar e já temos a prática, não é? Por exemplo, outra coisa, eu não sei se alguma vez te comentei isto,
Perdão, eu tenho a sensação, hoje em dia já não tanto, porque já me acostumei, obviamente, já passaram quase 3 anos, mas eu tenho a sensação que a minha voz mudou quando deixei de fumar. Ah, O qual é totalmente, é perfeitamente lógico, obviamente, porque as cordas vocais já não sofrem o que sofriam antes, não é? sim. E uma vez, vendo uma entrevista a um grande ator espanhol, um ator de teatro, houve uma altura que ele deixou de fumar. Ele estava a preparar uma obra de teatro, Ok. deixou de fumar, então depois começaram os ensaios, ou seja, teve algumas semanas para a leitura do guião e nesse momento deixou de fumar. Quando começaram os ensaios, o diretor, acho que era um diretor, de teatro, aproximou-se a este ator e disse-lhe: o que aconteceu com a tua voz? Hum. E ele disse: nada, o que é que vai acontecer com a minha voz? Nada, porque ele não era consciente dessa questão. Nosso amigo Hugo teve alguns problemas de eliminação, mas olha que fica bem essa ausência de luz, dá-te um toque azul. Fica, fica demasiado toque boate. Isso, é verdade. Um bocado de boate. Bom, Fica o que acontece é que este diretor disse-lhe: pois um dos motivos pelo qual eu te escolhi para representar esta obra era precisamente a voz. Porque esta personagem que tu encarnas tem... E ele viu-se obrigado a começar a retomar o tabaco, a voltar a fumar. Sim. Poxa, Voltou a fumar, que horror. recuperou a voz. E sabes uma coisa? Já não deixou de fumar. E porque deu-se conta que uma das suas principais atividades do ponto de vista profissional era ator de dobragem. Uma atividade que é importantíssima em Espanha, porque praticamente não subtitulam nada. E ele estava a perder trabalhos por causa disso. E tu sabes quem é o ator? Perdão. Tu sabes esta série do Aqui não há quem viva? Sim. O senhor de barbas, o que faz o presidente do condomínio, o senhor Cuesta, ou não sei quê. Acho que sim. Pois é esse ator. E ele continuou a fumar, porque ele tem uma voz absolutamente fantástica, não é? Pois o homem deixou de fumar e continuou a fumar precisamente por causa disso. Isso parece-me horrível. Ou seja, eu entendo a parte profissional que fica afetada, mas ao fim e ao cabo é a saúde dele, não é? Porque se calhar vai trabalhar menos de ator porque vai morrer antes. Exato. Caramba. Um bocado contraditório, já. Sim, pouco agressivo isso, hein? Sim. Estávamos a falar, antes de começar a gravar, na questão do compromisso. A questão do compromisso, que às vezes há pessoas que... eu vou ser cauto, não te preocupes, não vou... Não, eu tinha, para os nossos ouvintes, eu tinha posto um mute porque tinha que tosser. Mas não, eu confio em ti, sei que... E estou de acordo em que toques no assunto. Sim. Estou de acordo, porque nós somos respeitosos, não vamos mencionar a pessoa, porque estamos a falar da... E também não sabemos as circunstâncias do que possa eventualmente ter acontecido, não é? Vamos partir do princípio que tenha acontecido algum imprevisto. Sim, mas a análise que tu estás a ponto de começar e que eu, com a pouca informação que tenho, posso também acrescentar alguma informação, é do ponto de vista geral, e o compromisso... Sim, exato. O compromisso, uma circunstância que ocorre de repente, isso é totalmente compreensível. Mas há coisas e coisas, não é? Sim. Até porque, desculpa lá interromper, sim. Até porque a própria tecnologia atual, e eu não sou uma pessoa muito tecnológica, a própria tecnologia atual ajuda a desmascarar algumas mentiras, porque os próprios telemóveis e as redes sociais indicam a atividade de uma pessoa, se está ativa ou não está ativa. Mas diga lá, caro amigo, diga lá. Íamos ter um convidado hoje e fizemos questão de, digamos, o primeiro contacto foi feito há umas semanas. O primeiro contacto foi feito há umas semanas, de que me parecia uma boa ideia, que participasse e tal. Mas
então foi-me notificado que, ok, vamos, confirmo, eu estou ok com a ideia, mas vamos tentar confirmar mais em cima da hora, ou seja, mais perto do momento em que vamos gravar. E eu avisei com certa antecedência, ainda assim avisei com certa antecedência, Claro. para evitar que fosse, olha, hoje é dia de gravar. Então não queria que isso acontecesse, não é? Eu sei que eu e tu temos já este compromisso, nós já tínhamos falado que íamos gravar hoje e isso já estava definido, independentemente de tivéssemos convidado ou não. Mas, digamos, o nosso convidado fantasma, pois acabou por não informar ou não avisar que se estava disponível ou não. Houve uma resposta de ok, eu aviso-te até tal data ou até tal hora, se confirma ou não confirma. Pode ter havido um mal-entendido entre os dois, pode ter havido um imprevisto, pode ter havido, vamos partir de um princípio de que tenha acontecido alguma coisa realmente, não é? Mas para mim estas coisas a mim chateiam-me um pouco, chateiam-me e deixam-me incómodo, porque se realmente não há interesse, pois eu acho que é mais fácil e mais direto dizer, pois não estou interessado. Se realmente houve um imprevisto, pois pelo menos ter cortesia de explicar, olha, surgiu isto e não posso participar. É ok, e não há nenhum problema, porque eu e tu já tínhamos isso assumido, de que íamos gravar sim ou sim, independentemente de tivéssemos ou não convidado. E o fantástico do nosso formato é exatamente esse, é que nós imagina que alguém me telefona agora e diz, olha, estamos a gravar. Epá, fixe, meu, participamos. Ok, entra, na boa. Não, percebes? Desde essa perspectiva não haveria nenhum problema, porque eu e tu, ao fim e ao cabo, é como se estivéssemos a conversar na nossa famosa cafetaria virtual e ao fim e ao cabo aparecesse uma terceira pessoa ou uma quarta pessoa e entrasse na conversa, não é? Mas pronto, eu ao fim e ao cabo estava-te a contar esta situação off antes de começarmos a gravar e claro, estava assim um pouco aborrecido por essa questão, mas pronto. Eu acho que aqui houve um pouco de falta de compromisso. E se calhar até nem podemos pedir compromisso, mas sim podemos pedir seriedade. Sim. Se pode, se não pode, não pode. Claro, exato. Ou seja, e seriedade e respeito, porque nós não somos uma superprodução, é verdade, mas somos algo. Somos pelo menos duas pessoas que vamos a caminho de 2 anos de apresentar qualquer coisa com melhor ou pior qualidade, para isso já estão as pessoas para julgar. Claro. Todas as semanas estamos aqui. Exato. Então também não é... E que, mais uma vez, ou seja, que é o nosso tempo e que cada um tem o seu tempo e que cada um tem o direito de gerir o seu tempo. E nós não nos metemos com a gestão do tempo de ninguém. Mas quando o tempo de alguém ou a gestão do tempo de alguém tem uma certa relação com o nosso tempo, pois a partir daí o tempo de todas as pessoas tem a mesma relevância e o mesmo valor, porque estamos a ponto de combinar uma coisa. É como quando uma pessoa combina com a outra. Claro, Às 5 lá, ok. Aí já estão os dois, já assumiram o compromisso, como tu disse, e cada um tem que ter a seriedade de chegar às 5, ou um bocadinho antes das 5, ou muito pouco depois das 5, mas chegar. E se não pode chegar, avisa. Claro. E é a tal história. Hoje em dia, estamos a falar de há 20 anos, há mais de 20 anos que as pessoas levam um objetozinho no bolso que permite carregar em 3 ou 4 botões e avisar. Certo. Chego tarde, ou não chego, ou não vou, ou não quero, ou não gosto, ou está frio, ou está calor. Já está. Ou seja, não... Era aquela expressão que eu disse, amigo não empata amigo, que neste caso nem sequer há uma amizade, mas utilizando essa palavra, pois já está, ou sim ou não, já está. Sim, é sopas. Claro, claro. Sim, mas isso também é uma destas coisas que eu
que quando vens, não sei se isto aconteceu contigo ou não, mas o facto de viver aqui em Espanha, e eu já cá estou desde 99, e ao princípio, talvez os primeiros anos, tinha uma vida social um pouco mais ativa e tal, e esta questão de combinar, de estar num sítio, ou de ir à casa de alguém, ou de combinar num restaurante, ou numa discoteca, ou num bar, ou o que seja, e que o pessoal chegue tarde, aqui é muito habitual isso, não é? Ou tu não tens essa mesma percepção? Se calhar são as pessoas com quem eu me dou. Não sei. Eu tinha mais essa percepção como um comportamento cultural, digamos assim. Eu tinha mais essa percepção, vê bem, em Porto Rico. Ok. Porque aí também é esta questão tropical. É tudo muito calmo. Mais lento, mais relaxado. Mais lento. E também eram outros tempos, atenção. Eram outros tempos em que ainda eram tempos em que as pessoas, como na nossa adolescência, sabes? Não tínhamos telemóveis, mas sabias que saías de casa e ou estavam no banco, Exato. ou estavam na esquina, ou estavam no café. Ou seja, havia estes sítios que tu ias peregrinando, não é? Exato. Dizer, Sim, se se não não estou estavas num aqui, estou sítio, ali, estava noutro está ali. sítio. Certo. Então, essa questão, como aspecto cultural em Espanha, não vivi muito. Acho que tem mais a ver com as pessoas, não é? Com a educação, uma questão educacional, acho eu mais, aqui. E eu, hoje mesmo, comentava isso com a Montse. Curioso. Porque combinámos com uma pessoa que não vive em Madrid, mas que vinha aqui e tal, e depois combinámos. Então, esta pessoa por quem nós temos muito carinho, obviamente, e queríamos combinar e estar com ela, tem um ritmo diferente. É uma pessoa que vive noutra região do território. Que educado. Uma zona mais para o sul. E é uma pessoa que é muito próxima a nós. Ou seja, mas eu comecei-me a cabrear bastante. Chatear. Não, e a cabrear também. Utiliza-se este termo em português? português também, é? Não Cabrear. E quem o utiliza muito, por exemplo, é o Filipe. Aham. O Filipe utilizou sempre muito Ok. o Não sabia. termo cabrear. Sim. E comecei-me a cabrear porquê? Porque uma das coisas que já há uns anos, esta parte, eu valorizo muito e respeito também em relação aos outros, é o tempo. É o tempo. O tempo de cada um são as coisas mais valiosas que existem. Mas pronto, o carinho que existe por essa pessoa fez-me, pois, acalmar-me um pouco, mas eu sei que quando nós estávamos os três e nos encontramos com essa pessoa, o meu primeiro cumprimento, a minha primeira saudação não foi muito amável, foi fria. Opa. Claro, porque são estas indecisões de, não, chegamos mais ou menos por volta das. Eu, ok. Cada um tem a sua vida, mas não custa nada dizer, eu inclusivamente aceito uma margem de meia hora. Sim. Olha, entre 2h30 e 3, estou lá. Eu, ok. Então, se é entre 2h30 e 3, eu provavelmente chegarei a 2:15. A Montse provavelmente chegaria às 2h20, não é? Mesmo sabendo que entre as 2h30 e as 3. Mas sendo esta coisa de, um pouquinho mais. Que não sei o quê. Por exemplo, um termo que eu nunca achei, não lhe encontro nenhum sentido, e do ponto de vista da Real Academia da Língua Espanhola não tem nenhum valor, não tem nenhum sentido, mas esta expressão de não, chegarei sobre as 2:30 largas. Espera, o que é que são as 2:30 longas? O espaço temporal Claro, ou seja, estamos aqui estica-se. Não, claro, como é que eu tenho que interpretar isso? Do Exato. ponto de vista quântico? Exato. O que é que são 2:30 longas? 2:30 são 2:30. Exato. Longa, pois longuinha, 2:31, mas que já não é 2:30.
É 2h31. ¿Sabes? No, estuve esperando unos 20 minutos largos. ¿Cómo que 20 minutos longos? ¿Son 20 minutos o no? Ou também a expressão esta de 2h30 passadas. Claro, porque às 4 da tarde são 2h30 passadas, Sim, claro. já. O que passa é que passou 1h30. Já passou. Yeah. Então, claro, há expressões que o pessoal utiliza, mas não sei. Mas tenha sorte. Deixar a ambiguidade aí no ar. Exato, tenha sorte que as pessoas com quem nos rodeamos são pontuais. Um obcecado, perdão, da pontualidade é o Juanjo. E hoje à tarde fomos dar uma volta com eles, como eu estava a dizer, e tínhamos combinado às 6h30, e eu e a moça chegámos às 6h31. E eles já lá estavam, claro. Tenho a certeza que chegaram às 6h20. Tá? Certo. E até eu cheguei e disse na brincadeira, olha, camarada, eu acho que o teu telemóvel ou os vossos relógios estão adiantados 1 minuto, porque na realidade são 6h30. Mas sei que ele, e tem uma coisa, o Juan, o gajo é intolerante. Com determinadas pessoas é intolerante, ou seja, eu sei histórias dele de não esperar 5 minutos. Sim. Ir-se embora. E eu sei de uma história que uma vez ele me contou, não sei exatamente quem era a pessoa, e que disse, porra, he llegado 15 minutos depois. Porra, 15 minutos, meu, é tal história. Claro. É tal história, ou seja, o tempo é importante para todos. Claro que sim. Se tu não valorizas o teu tempo, it's your fucking problem. Eu dou valor ao meu. E tenho esta coisa, ou seja, cada vez que não se metam com o meu tempo. É uma questão de respeito pura e dura, acho eu. Claro. E respeito pela outra pessoa, ou seja, se tu estás sozinho e vais tens uma coisa marcada para 1 hora e chegas atrasado, mas estás sozinho, o problema é teu. Tu perdeste o que tivesses que ver à hora que tinhas marcado inicialmente, mas quando estás à espera de alguém, quando combinas uma coisa com alguém, tenta chegar. Interfere na vida dos outros. Claro que sim, porque essa pessoa teve a responsabilidade de sair com antecedência de onde quer que estivesse, de casa, do sítio onde está a trabalhar, para chegar a tal hora que combinaram a tal destino. E se isso não acontece, põe todo o teu esforço em questão, não é? Porque tu tomaste todas as medidas possíveis, ou fizeste reajustaste todo o teu tempo, o teu trabalho, toda a tua situação, não é? Pessoal, para poder chegar a essa hora marcada ao ponto de encontro, não é? O facto de uma pessoa estar com outra, ou combinar, ou dedicar tempo para estar com outra, significa que não está a fazer outras coisas. Claro. Ou que abdica de fazer outras coisas. Certo. Então, se abdica de fazer determinadas coisas para estar com outra, e essa outra chega 20 minutos ou meia hora atrasada, é meia hora perdida, em que não está com a pessoa com que combinou, nem está a fazer o que deixou de fazer para estar com essa pessoa com que combinou. Eu vi uma expressão numa destas séries da Marvel, da Disney Plus, do Winter Soldier e o Falcon, não sei o quê. Bom, destes personagens da Marvel, mas uma das expressões que ele estava a ter uma conversa com a irmã, um dos personagens estava a ter uma conversa com a irmã e tinha uma marcação no banco, não é? E o tipo estava-lhe a pôr pressão para que saíssem já, para chegarem cedo ao banco. E ela fica assim como, mas porquê que tanta pressa para quê? Se podemos chegar a qualquer hora, não? E ele, ou podemos chegar uns minutos depois. E ele disse, não há chegar no meio, no meio termo, ou seja, ou chegas antes, ou chegas cedo, ou chegas tarde. Não há nada no meio. Exato. E eu fiquei com essa expressão na cabeça o tempo todo agora. Ou chegas cedo, ou chegas tarde. Não há passadas, nem largas, nem... Exato. Sim, nem chegar à hora, ou seja... Exato. Exato. Claro. Porque chegar à hora... Eu, por exemplo, eu isto aprendi com a música, que às vezes, quando tu tens as coisas muito medidas, eu, por exemplo, quando... E a sacana, às vezes
Às vezes, quase sempre tem razão. Mas eu lembro-me de uma vez que eu tinha que ir a algum sítio, com uma hora marcada. E dizia, pá, Luís, vai-te embora e tal. Pá, não há problema, porque eu vou de moto. Yeah. E ela disse, sabe, e se acontece algum imprevisto? Eu, não vai acontecer nada, porque isto era um trajeto de moto tipo de menos de 10 minutos. Uhum. E vai a montes e diz, e se chegas e não encontras sítio para guardar a moto? Yeah. Eu disse, como é que não vais encontrar sítio para estacionar a moto? Pois eu fui com tempo, obviamente, mas Hugo, fui com tempo e não havia sítio para estacionar a moto. Yeah. Eu pensei, filha da mãe, tem uma bola de cristal ou quê? Ou seja, isto vem para outra questão, que é o seguinte, que é a previsão, que é a tal história que tu dizes, que está muito bem essa frase que tu falaste, que é o chegar cedo, ou chegar cedo ou chegar tarde. Porque para que tu chegues à hora marcada, tens que chegar cedo. Sim. Sim. Porque senão chegas, outra expressão muito boa, que é, chegas em cima da hora. Em cima da hora, exatamente. Tu chegas sempre em cima da hora. Claro. Até no último segundo. Tu lembras-te, eu trabalhei com uma companheira que era extraordinária. Eu tenho muito carinho por ela. E tu também a conheces, mas não vou dizer quem é. Digo depois off the record. Tu também a conheces. E eu trabalhei com ela e tu nunca trabalhaste com ela, mas conheces. Que chegava todos os dias tarde. Eu sei de quem estás a falar. Chegava todos os dias tarde ao trabalho. Eu cheguei a ter conversas com ela por causa disto. Mas o que é que estás a fazer? O que é que tu fazes de manhã que te faz perder tanto tempo? Exato. Mas é que faz o mesmo todos os dias, mas 10 minutos antes, pá. E chegas a hora. Mas não estamos a falar da mesma pessoa. Não estamos a falar da mesma pessoa. Não, certeza. Não, sim, absoluta. E nós trabalhamos com outra pessoa que era fumadora, que faltavam 2 minutos para entrar. E desde lá de cima dizem, mas o que é que essa pessoa está a fazer lá embaixo? A fumar, se sabe que tem que entrar daqui a 2 minutos, e que desde este momento se sai de onde está e entra no prédio para ir para o escritório, neste momento já vai chegar tarde. Mas claro, o vício era tão grande que, ou seja, isto leva-nos a outra coisa, que é, às vezes há aspectos externos que nos fazem perder a noção do tempo, ou que nos fazem inclusivamente priorizar determinadas coisas, mesmo sabendo que estamos a sacrificar o tempo. É impressionante. E é assim, eu tenho esse episódio que tu acabas de contar, agora faz mais sentido o facto dessa pessoa chegar sempre 2 minutos depois, porque era tão precisa em chegar tarde, ou seja, a precisão de chegar tarde em vez de chegar à hora, ou seja, o momento em que fazia login no computador ou no telefone era sempre 2 minutos depois da hora. Depois, sim. Então eu ficava, agora depois de todos estes anos, faz sentido. Faz sentido tudo, não é? Porque eu não entendia como é que é possível que alguém consiga ser tão preciso para chegar tarde. E inclusivamente é essa coisa, é isso que é curioso. Eu acho que uma pessoa que consegue é verdade o que tu dizes, uma pessoa que consegue chegar todos os dias 2 minutos tarde, com que faça um mínimo esforço, mesmo que seja gradual, pois no mês seguinte 1 minuto tarde, e pouco a pouco vais conseguir chegar 3 minutos antes. Mas claro, 5 minutos no universo dessa pessoa, pois provavelmente é complicado. Se calhar uma preparação, claro, isso requer em casa. Mas olha que para mim custou-me especialmente para deixar a Olivia de manhã na escola, custou-me encontrar o momento certo para sair de casa, considerando todos os possíveis fatores que pudessem causar um atraso, a mão se diria esses tais imprevistos, não é? Exato. E então eu deixava esticar a coisa até 8h30, 8h35, 8h40, e ainda estávamos em casa, e se calhar às vezes ainda nem sequer vestidos, não é?
e era trágico, ou seja, chegávamos sempre 9h05, 9h10 à escola e já estavam todos dentro da classe, ou seja, porque a hora de entrada é às 9. Mas já consegui atinar com a cena, mas custou-me e nunca vos pá. chamaram a atenção. Assim, não era muito tarde, ou seja, não é uma coisa assim, porque muitos ainda estão Bem, porque a também subir as estamos a falar de escadas. infantil e não Exato. sei o quê. Sim, não eram tão exigentes, porque ainda podias entrar podias entrar pela entrada habitual. Eles sim que têm um protocolo, se tu chegas, por exemplo, 9h30, 9h40 e já tem tudo fechado, já tens que chamar à secretaria para que deixem entrar, já tens que assinar uma folhinha de atraso e não sei o quê, mas isso são casos extremos. Mas a ter para o trabalho, agora neste trabalho novo que eu tenho, para voltar, imagina, eu fiz esse trajeto durante 8 anos, já deveria saber perfeitamente os timings e os tempos para chegar. E desde o mesmo sítio. Exatamente, claro, não mudou nada, não é? Claro. Mas os primeiros dias foram um pouco caóticos, porque eu estava sempre a chegar 9h30, 9h35, ou seja, estacionar o carro ou a moto, dependendo do dia. Ou seja, chegava atrasado, à hora em que já deveria estar a trabalhar. Já devia estar lá dentro, não é? Mas claro, tivemos uma conversa e disse-me, mas Hugo, tenta sair 15 minutos antes de casa. E eu, claro, a minha cabeça fez, como é que eu vou conseguir sair 15 minutos de casa? Mas espera aí, mas a questão é como é que uma pessoa interioriza? Ou seja, como é que uma pessoa não é consciente disso? Isso é o que eu quero dizer. Ou seja, se uma pessoa chega todos os dias repetitivamente, tens que ser consciente dessa questão. Eu por norma, nunca tive assim, que eu me lembro, nunca tive assim muitos problemas para chegar ao trabalho. Em Porto Rico, talvez, mas claro, em Porto Rico era entre que trabalhava muito e era novo. Eu lembro-me de ter épocas de se calhar dormir 3 horas por noite. Porque aquilo era festa. Era assim, festa. Ainda por cima era eu que abria o negócio. Ok. E estar ali com os rapazes à espera e não sei o quê. Às vezes era uma vergonha, mas pronto. Não aconteceu muito. Não aconteceu muito, felizmente. Mas algumas vezes sim que aconteceu. Mas aqui em Madrid, por exemplo, como se diz lá em Lisboa, eu não tinha bébias. Porquê? Porque eu durante muito tempo, tanto no trabalho em que nós trabalhávamos juntos, como no seguinte, eu necessitava de circular pela M30, que é a circunvalação aqui de Madrid, como os nossos ouvintes sabem, que já falámos disto várias vezes, e a M30 é um relógio absolutamente implacável. Sim. Ou seja, tu chegas à M30 3 minutos tarde e acabou-se a história. Apanhas o trânsito. Acabou-se, porque já tens um engarrafamento. Sim. Que é assim, ou seja, e eu cheguei a ver, a ter essa noção com a moto, sobretudo com a moto, de observar os veículos, os carros, porque a moto também é um veículo, de ver carros que chegavam tarde, que chegavam mesmo nesse momento que o ponteiro faz assim, clim, 8 da manhã, Sim. Ou seja, mas é que ou seja, é impressionante. É como se fosse a corrente de um rio, não é? Estas imagens que a gente vê como se faz muito, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Que ainda tem estas zonas madeireiras em que cortam as árvores e depois metem-nas pelo rio para a corrente do rio é o que o leva. Esta coisa, ou seja, ou chegas antes dos troncos ou depois dos troncos. Se chegas depois dos troncos, acabou-se. Tens que apanhar com os troncos e já está. E eu vi situações dessas. Então, isso era o meu relógio. E em algumas situações, já está, tinha que escolher. Havia dias que tinha que escolher duche ou engarrafamento. Pequeno almoço ou engarrafamento. Incrível. Ou às vezes, ou ia, não ia a cheirar mal, obviamente, mas ia sem duche. Sim. Ou sem pequeno almoço, precisamente por isso, porque tinha que tomar uma decisão. Sabias era assim, perfeitamente que não havia determinante para chegar a tempo. Claro. E trabalhar no escritório é a coisa mais horrível nesse sentido, porque tinhas que marcar a hora que entravas, pá, e para mim essa cena sempre que me as custou. Pessoas olhem para ti, meu. Para mim era uma vergonha, meu. Claro. Que esta pessoa com quem eu trabalhei, era todos os dias, Hugo, todos os dias que eu um dia lhe perguntei, desculpa lá,
não te dá vergonha. O pessoal todo a olhar para ti. O pessoal todo a olhar para ti. E diz, não, porque não vês que ninguém olha para mim porque vocês já estão a trabalhar. Claro, que é verdade. O pessoal está a trabalhar, o pessoal nem sabe que eu entro. É. Bom, Mas sim, é verdade. Então, isso, mas pronto, yeah. Mas, são coisas, não é? mas esse é curioso como as pessoas, ou seja, todos funcionamos baixo. Às vezes parece que estamos dentro do mesmo biorritmo pelas manhãs, porque acontece-me exatamente com isso num trecho do trajeto para a escola, que há outro colégio, ou seja, eu passo pelo menos por 2 colégios, 2 escolas, mas uma delas, se eu sair de casa esses 10 minutos depois, não é? Se eu atrasar-me, apanho todos os pais, todos os carros estacionados em dupla fila para deixar os filhos. Já é um caos atravessar aquele trajeto. Passas 10 minutos antes e não há absolutamente ninguém, porque todos chegam à mesma hora. À mesma hora, pá. É incrível, não? E eu, por exemplo, o trajeto que eu faço pela M40, que é outra circunvalação, mas um pouco mais aberta, mais exterior, não é? mais exterior, a de Madrid, eu aí já é diferente, pá, porque aí, a hora que eu saio, normalmente depende um pouco se há acidentes ou não. Se houver acidentes, estamos todos lixados. Aliás, eu houve um dia que eu saí com bastante tempo de antecedência e demorei para aí 35, 40 minutos a chegar de mota. De mota, um trajeto que demoras normalmente 25 minutos, mas não, deve ter demorado mais tempo. Aliás, deve ter demorado 40 minutos, mas com a moto. Se tivesse ido de carro, deveria uma hora, teria demorado não? mais de uma hora, facilmente. Porque o trânsito era tão denso e estava tão... foi um acidente que estava numa parte do percurso tão à frente que todo o trânsito acumulou-se de tal maneira que não havia... Ou seja, as pessoas normalmente quando começam a sair... a maioria das pessoas que fazem este trajeto diariamente, não é? Depois o trânsito começa a fluir à medida que as pessoas vão saindo, não é? E vão chegando aos seus destinos, mas as saídas onde a maioria das pessoas saem estavam depois do acidente e claro, ninguém tinha saído ainda. Ou seja, eu nunca tinha visto a M40 assim tão cheia nessa manhã e foi talvez das manhãs mais complicadas para mim, é? Claro, isso é uma das coisas que eu vai a caminho de 5 anos, em maio fará 5 anos que eu deixei de viver, que é o início das manhãs, ou seja, o início dos dias, melhor dito, esse ritmo frenético das pessoas irem para o trabalho, não é? E às vezes tenho saudades disso. E ontem, por exemplo, eu começava a trabalhar às 9 e tinha que ir deixar um rolo fotográfico de um projeto que a Lua terminou agora e disse-me, pai, leva-me o rolo a revelar e não sei o quê, porque quero ter isso pronto para a próxima semana. Então o laboratório está aqui perto de casa, está 10 ou 15 minutos a pé, está muito perto aqui de casa. E abrem às 8 da manhã. E eu disse, já está, perfeito, vou, dá-me tempo. Saí de casa, cheguei lá, faltavam 5 para as 8, uma coisa assim qualquer, tive um bocadinho à espera que abrissem a porta. E depois regressei a casa, até ainda me deu tempo de ir comprar pão e vim para casa e pus-me a trabalhar, obviamente, porque me deu tempo. Mas comentava isso com o Montse. Tenho saudades disto, de ver o ritmo, não é? Tenho saudades de ver o despertar de uma cidade, não é? Porque, claro, é uma coisa que eu não vejo, não sinto, e nem sequer tenho a curiosidade de olhar para a janela. Não é? Tenho aqui uma janela ao lado onde trabalho, mas não. Também é certo que desde que deixei de fumar já não uso tanto a janela. Porque 2 ou 3 momentos durante o dia de trabalho, depois parava para fumar um cigarrinho e observava e tal, não sei o quê. E gostei de ver, pá, gostei de ver. Mas sabes porquê que eu gostei de ver? Porque são estas coisas, quando tu observas qualquer coisa desde uma posição de conforto. Claro, não é? Claro, aí está. Porque provavelmente se eu me visse todos os dias, claro. eu sei que eu, hoje em dia, ou seja, desde que trabalho em casa, não sofro esse desgaste ao fim da semana do que significa o ir e vir do trabalho.
Porque E isso realmente é um desgaste. Sim, pá, é uma Mesmo que missão, pá. mesmo que vás de carro ou de Sim. moto, muito mais, sofres muito mais desgaste Yeah. se dependes dos transportes públicos, obviamente, porque é uma coisa que tu não podes controlar, no fim de Controlas, contas, claro. não é? Mas claro, eu não tenho esse desgaste. No entanto, quando tenho estes pequenos momentos, ou que estou de férias, ou coisa qualquer, em que vejo esse, como eu disse antes, o ritmo frenético dos inícios, as mulheres que quase que arrastam os filhos para ir para a escola, um menino que vai com uma birra, não quero, não sei o quê. Eu vejo isso diariamente. Claro, eu perdi isso, não é? Yeah. E obviamente, como já tenho uma filha de 16 anos que já não necessita que a vais buscar ou acompanhar à escola, ou seja como for, não é? Isso tem muito a ver, não é? Porque eu lembro-me que ao início de trabalhar em casa, ainda acompanhava a Lua de manhã à escola. Depois ela, mas foi por pouco tempo que ela desde pequenina disse, eu quero ir sozinho, e está aqui 5 minutos a andar, não é? Yeah. 5 minutos a pé da escola. Mas pronto, isto tudo para explicar que ontem tive um certo momento de nostalgia de ver esse ritmo. Quem fala Exato, desde esse uma ritmo da perspectiva manhã. privilegiada. Claro, porque de observador, não é? Sim. Não, mas é de certo. observador, obviamente, porque não o vivo. Sim, é a mesma coisa diariamente, quando tu estás de férias e aproveitas para fazer se calhar coisas que durante a semana não farias, estando a trabalhar ou estando se calhar... Porque não tenho tempo, ou porque seja não o que tens for, tempo, não é? claro. E de repente metes-te no centro de Madrid, vais a uma cafetaria e passeias e vais vendo coisas nas calmas, sem stress, inclusivamente podes levar a tua filha à escola e depois fazeres o que ter na Real Gana, sei lá, coisas assim do género. Mas é curioso isso que tu falas da janela, fez-me lembrar que eu de pequeno, eu não sei se te contei isto alguma vez, eu punha-me à janela na varanda da minha casa lá em Queluz, mas de muito pequenino, pá, a primeira coisa que eu fazia depois de me levantar, de acordar e levantar-me, era abrir a janela e espreitar lá para fora para ver as pessoas. Para ver as pessoas. Eu sabia, claro, naquela altura também havia muito menos carros, mas eu sabia exatamente a quem pertencia cada carro. Claro. Epá, porque era uma coisa que eu fazia todos os dias. Era incrível. Que giro. E eu aqui agora que tenho o terraço também faço pouco isso. Eu fico às vezes, quando faz melhor tempo, agora não porque está muito frio, mas nesses dias já nessas manhãs de verão que o sol começa a sair e eu ponho-me na varanda com o café a olhar para baixo para a rua e vejo os movimentos das pessoas, porque ainda por cima tenho uma loja, tenho um bazar à minha frente, ou seja, na rua em frente. Tenho uma churraria também à frente, especialmente aos domingos de manhã, vezes os motares a chegarem com as motas, estacionam, vão tomar o cafezinho que antes giro. de Tomar o café e o churro. Exato, antes de sair de passeio. Vês essas coisas, pá, e eu gosto, pá, eu gosto. Não é uma questão de cosquice nem de mas é observar, mas é curiosidade de ver. Eu sim. gosto muito de observar os outros. Sim. Eu quando agora já há muito tempo não vou, mas pronto, quando ia ou quando vou buscar a Montes ao trabalho, e tu sabes onde trabalha a Montes, ou seja, a Montes trabalha ali num centro em que tu vês pessoas que vivem, porque há muitas pessoas que vivem ali. Obviamente as pessoas que vivem nessa zona, nesse entorno do Teatro Real, Palácio Real, são pessoas, obviamente, de um alto nível socioeconómico, mas vejo muitas pessoas que trabalham aí, vejo muito turismo, e eu gosto à brava de ir e de estar e observar, e de ver as pessoas, e de ver quem é e inventar histórias, que isto foi uma coisa que a Lua gosta à brava e a Rissa à brava, que eu aprendi isto com a minha mãe e com a minha tia, mas principalmente com a minha tia, com a minha tia Mizinha, que de pequenino, quando eu era pequenino, ela fazia muito isto. Inventa de irmos no carro, por exemplo, para o Cano, para a terra dos meus pais, e dela olhar para as pessoas dos outros carros e inventar uma história. Olha, estes estão casados, mas vão chateados. E estar a ver a filha, que não é filha, aquilo é uma vizinha que eles levam para terra, não sei. E eu adorava aquilo. Inventa histórias. E às vezes a Lua gosta disso. Inventa, e eu ponho-me
a inventar histórias das pessoas. Mas isso é muito bonito, pá. Observar é magnífico, pá. E o passear é isso. Eu prefiro observar as pessoas do que ver montras, não é? Uhum. Eu às vezes sou de ficar a observar e quando, se por exemplo, se eu estiver num grupo de pessoas e a conversa não me chama a atenção, eu muitas vezes estou a olhar, estou a observar, observo o entorno, observo as conversas soltas, ouço conversas soltas assim pelo ar, e às vezes ouves discussões, ouves casais, especialmente se tu vais a um centro comercial. Tu não sei se te lembras de uma cena neste filme do Bruce Willis, que o gajo é com aquele diretor, aquele realizador, o M. Night Shyamalan, em que o mesmo do Sexto Sentido. Sim, exato. Mas o Bruce Willis fez um filme que ele era um tipo que era indestrutível. Sim, passado em Filadélfia. Exato. Que ele trabalhava num campo de beisebol. Exato, e não sei se te lembras de uma cena que o gajo ele ainda está, não sabe bem se tem poderes ou não tem poderes, mas o filho dele acredita que ele tem poderes. Então o gajo está a passear, o gajo está a caminhar pelos corredores, de repente abre as mãos, ou seja, estende os braços e para sentir, para tocar nas pessoas que estão a passar à volta dele, para escutar para o que as pessoas estão a pensar. Uhum. Sim, e o gajo acaba por apanhar um tipo que ia com uma pistola claro. para o campo. E eu às vezes tenho essa sensação de que quando vais a passear num corredor de um centro comercial e vais alerta, vais ouvindo, é como se fosse um radar. Vais apanhando a frequência, percebes? Como se tivesse um ouvido muito, muito afinado, sim, que conseguisses ouvir. Pois, antes estavas a falar de discussões, eu fico muito nervoso quando vejo discussões na rua. Sim, eu também. Eu não gosto nada. Porque tenho nervoso sempre medo e agitado, não consigo. Tenho sempre este medo que a coisa escale e que se calhar tenhas que atuar, não é? Eu não. A minha atuação. O teu fight of flight, não é? Baseia-se simplesmente em dar corda às pernas e andar. Não sou nada corajoso, nada. Mas e sabes uma coisa que eu gosto à brava? E eu pus isso à prova uma vez a descer a Rua dos Preciados em Madrid, que tens que ter a sorte de que coincida, mas nesse momento coincidiu que eu passei por uma data de pessoas que iam ao telefone a falar com pessoas. E então, isto que apanhas só palavras, não da conversa, né? Então dizes uma vez, sim, pero mira que, e outra diz, não vou. Sabes? Então é super giro que uma pessoa conseguisse unir, entrelaçar as conversas, não é? Unir as palavras de cada um, que não tem nexo, obviamente, com a conversa do outro que ouves, mas daí criar um diálogo. Um diálogo. Isso seria giro. Eu já disse muitas vezes, eu sou um gajo trabalhador, mas eu não gosto de trabalhar. Então eu gostava era de ter tempo, de sair a passear todos os dias 2 horas e dar uma volta. Isso seria uma maravilha. Viver das rendas, no fim de contas. Mas não tenho rendas ainda. Não tenho rendas. Olha, o que é que... E do mundo, que novidades é que temos? Do mundo... Hoje não falámos tanto sobre o mundo. Não. Eu do mundo, vê lá bem. Hoje, no dia 3 de Abril, acho que faz hoje uma semana, ou fará amanhã uma semana, continuo em choque. Acho que faz hoje uma semana, porque foi no sábado da semana passada. Sim. Continuo em choque sobre a morte do Taylor Hawkins, do baterista dos Foo Fighters. Continua desde que sucedeu, todos os dias penso nisso. Não de uma forma que não acredito, não, obviamente, está morto, paciência. Mas destas coisas que penso... E foi uma coisa que eu contei às miúdas, ou seja, eu tomei conhecimento dos Foo Fighters em 95 ou em 96 e desde então que quero ver um concerto deles. E este ano ia ver um concerto deles em junho. E digo ia porque não tenho a certeza que eles têm. Eles agora acabaram de cancelar já uns quantos concertos, obviamente.
e não sei se vão retomar ou não, porque tenho estado a seguir o Twitter deles e há muitos fãs que inclusive dizem que auguram que isto provavelmente é o fim dos Foo Fighters. Achas? Não sei, não tenho tanto conhecimento da banda para saber essa questão, porque não era só mais um membro da banda. Yeah. E obviamente há pessoas que tentam estabelecer um paralelismo com os Nirvana, quer dizer, Kurt Cobain, quando morreu, era inevitável que a banda tinha que terminar, porque no fim de contas ele era o cantor Claro. e que era a bandeira, no fim de contas, dessa banda, não é? Neste caso, pois, põe-se outro baterista e já está. O que se passa é que não era só um baterista, ou seja, havia uma relação fraternal muito forte entre o Dave Grohl e este homem. Acho que tu contaste uma história curiosa, não? Da integração dele no grupo. Claro, ele era o baterista da Alanis Morissette. Exato, agora lembro-me. Ele era o baterista da Alanis Morissette e ele admirava o Dave Grohl. Yeah. Porque que era um super... E então havia, de resto, havia aí uma curiosidade explicada por eles em inúmeras entrevistas que deram e falavam deste aspecto, é que por um lado o Taylor Hawkins pensava que nunca poderia ser baterista dos Foo Fighters, porque não tinha nível. Por outro lado, o Dave Grohl pensava, como é que eu vou dizer a este gajo que está a ter um êxito dos diabos com a Alanis Morissette para que venha tocar na minha banda? Porque, claro, nessa altura, no momento em que ele entra nos Foo Fighters, a Alanis Morissette como artista global tinha muito mais nome que os Foo Fighters. Estavam a arrancar, não é? Claro. Eu acho que o Taylor Hawkins entrou para o segundo álbum deles, não é? Okay. Mas é tal história, não havia feeling com o primeiro baterista. Yeah. E não tenho capacidade nem conhecimento para saber se tecnicamente era bom ou não. Este gajo era bom a bravo. E hoje vi uma fotografia do Chad Smith, que é o baterista dos Red Hot Chili Peppers, porque o Taylor Hawkins, este rapaz tinha uma tatuagem que era uma águia, não é? Que era como a sua imagem de marca, não é? Uma águia. E vê-se o Chad Smith a fazer essa mesma tatuagem. E no último concerto dos Red Hot Chili Peppers, que esta semana, acho que foi esta semana que lhes deram uma estrela no Passeio da Fama de Los Angeles. Ele no bombo da bateria, sabes que no bombo da bateria as bandas ou põem o logo da banda ou uma coisa qualquer, não é? E o Chad Smith pôs o desenho dessa águia e a palavra Taylor, como em homenagem a este homem que 50 anos para tinha o gajo, não é? Sim, muito novo. De maneira que é assim, pá, são histórias, não é? E saiu mais informação, porque os primeiros dias ou as primeiras horas não quiseram ou não tinham informação ainda sobre a causa da morte e não sei se é especulação ou não, mas parece ser que tenha tido a ver com drogas, não é? Com consumo de drogas. Sim. Aliás, eu tenho lido algumas coisas, encontraram-lhe até 10 tipos de drogas diferentes e claramente foi uma overdose, mas não sabemos se foi uma overdose provocada ou... Sabes, eu acho que tocaste sobre este tema na semana passada quando conversámos, no nosso último episódio, e era uma coisa que eu queria ter falado contigo, porque muitas das mortes, especialmente de pessoas famosas, porque são as que mais chamam a atenção quando acontecem, especialmente pessoas que quando são novas ainda, que aparentemente não têm nenhum quadro médico prévio ou nenhuma doença crónica que se saiba, não é? Que se saiba. Têm falecido, ou de algumas mortes que se têm ouvido falar de overdose, têm a ver com medicamentos que têm sido receitados por médicos que têm opioides. Ou seja, têm é uma epidemia nos Estados Unidos. Exatamente. Então, se tomam isso e depois, ainda por cima, consumem drogas pesadas, aquilo é um cocktail explosivo e acabam por ter overdose às tantas
porque consomem normalmente a mesma quantidade que sempre consumiram e não houve problemas, a partir do momento em que são receitados esses medicamentos extras, seja para depressão ou para curar outro tipo de... Normalmente está associado à depressão. Sim. Normalmente está associado à depressão. Acabam por não ajustar ou não reajustar a quantidade de outro tipo de drogas que se calhar consomem de forma mais habitual, que se calhar têm até controlado e nos, digamos, num primeiro momento não lhes afeta nesse sentido, não é? Não lhes mata, pelo menos nesse momento, mas tem havido casos já assoados que têm relação direta com esse tipo de medicamentos que estão a ser receitados por vários médicos. Isso está a ser um caso estudado agora. É que é já, ou seja, tu vais à Wikipédia e há uma entrada sobre a crise dos opiáceos nos Estados Unidos. Bom. É uma coisa, mas isto já, estamos a falar de há 20 anos já, que isto se arrasta para aí. Uma coisa destas coisas meio silenciadas. Mas não sei dizer agora, mas o número de mortes é uma coisa absolutamente brutal todos os anos. Claro, porque isso já em si gera uma adição, não é? Um vício, e parece que é mais difícil deixar, ou seja, sair do vício de um opiáceo é muito mais difícil do que se calhar deixar outro tipo de droga. Não, é tremendo. Sim. E é chocante. A vida não sei. E outra coisa que também já falámos a semana passada, que se calhar é menos, obviamente não tem tanto interesse, mas que eu chamei um pouco mais a atenção sobre isto, porque isto é capaz de ter outro tipo de repercussões. Ou seja, foi a situação mediática dos Oscars que falámos da semana passada sobre a chapada que o Will Smith deu no Chris Rock. E tem continuado a falar sobre isto toda a semana, andaram à volta disto e as razões pelas quais... Tendo em conta o que aconteceu, Exato. É algo recente ainda, não é? Sim. Foi bastante chocante. Sim, porque muitos cómicos estão a recear que isto possa eventualmente desencadear uma reação violenta por parte de espectadores que no momento dado não gostam da piada que contaram, ou sentem-se que abram um precedente, não é? Ou sentem-se insultados, exatamente, e então acham que isto pode ser eventualmente um problema grave. E depois a análise psicológica por parte das pessoas, claro, também já sabes que o público neste sentido é muito rápido a apontar o dedo pela possível situação psicológica por parte do Will Smith, que se calhar não se encontra bem, que isto foi uma reação à raiz da infidelidade por parte da mulher, que, sei lá, toda uma situação, toda uma concentração de fatores que o levaram a reagir daquela forma, mas também põe em causa toda a parafernália por parte da academia dos Oscars, que não fez absolutamente nada, ou seja, não reagiram. Permitiram que ele ficasse na cerimónia, que ele continuasse a assistir na cerimónia, deram-lhe o prémio ao melhor ator, sei lá. Não vou estender muito mais com este tema. O prémio já estava dado, não é? Sim, o prémio já estava dado. Certo, exato. Mas, foi antes de abrir o envelope. Exato, mas mantiveram a fachada, ou seja, continuaram com o show, não é? O show must go on, como dizem muitos. E agora continuam nesta situação. É possível. Saiu uma notícia há coisa de uns 40 minutos que eu andava aqui a ver as notícias na internet à medida que vão saindo. E ele diz que na sexta-feira se vai demitir, ou seja, que o Will Smith acho que renunciou já à academia. Não sei se isso implica. Mas eu acho que é um pouco. Tu não achas que é um pouco vou-me embora antes que me mandem embora? Antes que me mandem embora. Mas muita gente pensa que a academia não ia atuar nesse sentido. De retirar-lhe o prémio, de proibi-lo de assistir às cerimónias, de realmente de retirar a membresia como ator, ou seja, na academia, mas porque isto pelo visto vai pôr
membersias, não é? Não sei como é que isto funciona, mas o certo é que os Oscars têm tido muitos escândalos, têm sofrido muitos escândalos com o Roman Polanski, com este gajo Weinstein, O próprio como é que se chama o dos óculos? Caramba, grande cineasta judeu que toca clarinete. não é o Roman Polanski? Não. Esse o Woody Allen. Exato. Claro que são que de certa forma sempre aceitaram o comportamento perverso por parte destas pessoas. E aliás chegaram a dar um prémio honorário ao Roman Polanski e toda a gente aplaudia de pé. Este tipo que foi condenado é que não pode entrar por nos Estados Unidos. violação Ele vive na Suíça menor, precisamente por isso. Em Suíça ou em França? Acho que está em França. Acho que está em França. Pois não sei se está em França, porque não há acordo de extradição com França. Eu acho que não. Eu acho que ele vive em França. Eu pensava que ele estava na Suíça. E esta gente, estas elites, entre aspas, Claro. não é? Permitem que estas coisas e aceitam que estas coisas aconteçam. Tens aí essa coisa com as elites. Há elites e elites, é verdade. E o que é certo é que nos Estados Unidos essa elite artística, os que fazem parte dessa elite artística têm muito poder. Sabes que o Jim Carrey, o ator Jim Carrey, foi entrevistado e foi perguntado sobre esta questão e o gajo disse nas manhãs da CBS. O gajo disse claramente, ou seja, a entrevistadora tentou pôr um pouco de água fria sobre a questão e tal, mas o tipo atacou diretamente, disse, ou seja, a expressão que ele utilizou foi spineless, ou seja, aquela gente de Hollywood não tem é difícil traduzir isto, é como se não tivessem sangue no corpo. Sim, ou seja, não têm sentimentos absolutamente nenhum, são frios. Exato. E ele disse uma coisa que eu gostei muito do que ele disse sobre o Will Smith. Foi um ato profundamente egoísta. Porque nessa cerimónia havia pessoas que durante anos e anos trabalharam ou para ganhar o prémio que ganharam, ou para estar, porque já o ser nomeado a um Oscar, claro, como tu sabes, no próximo ano, qualquer filme que façam diz nomeado aos Oscars, com a participação de Zé Maria, nomeado aos Oscars. O teu cachê já sobe imenso. Seja um epíteto, uma reputação. Claro. E é o que ele dizia, é um ato absolutamente egoísta destas pessoas que trabalharam para ganhar um prémio, ou para estar nomeadas, e que ninguém fala deles. Claro. E ele dizia, eu sei, ele não estava nada a favor da ação, ou seja, não defendeu, não defendeu a ação, a atitude de nenhum dos dois, nem do que ofende, nem do ofendido. Não é? E porque nenhuma das duas se justifica. Mas eu acho que o que menos justifica é a reação do outro. Claro. Podia ter resolvido a questão de tantas outras formas. Se calhar até que podia ter dado a mesma estalada, mas não agora. Isto não é só o teu momento. Já há muitas pessoas aqui. Sim. Esta gala não se fez para ti. Claro. Para que tu venhas cá receber o teu prémio. Não, há outras pessoas que vêm receber o prémio, inclusive pessoas que foram a receber o prémio antes de que lhe o dessem a ele. Sim, foi uma situação muito, muito caricata, muito bizarra, a mim entristeceu-me muito, porque ao fim e ao cabo não deixa de ser uma ação violenta de uma pessoa que se sente que tem o poder de o fazer. E sentir-se apoderada, sabendo que não vai ter repercussões, não é? Que naquele momento pelo menos não as houve, se calhar vai haver agora, mas o simples facto, aquilo foi um abuso de poder, ou seja, por parte de uma pessoa que fisicamente tinha muito mais, sentia-se mais poderoso naquele momento contra outra pessoa e viu-se a atitude do Chris Rock de mãos atrás, as duas mãos atrás,
espera de Sabes que qualquer houve muitas, coisa menos aquilo. houve muitas pessoas que especularam também se isto ao início, Sim, porque foi tal o desconcerto, não é? claro, Que as pessoas- se isto não estaria tudo preparado também, ensaiado. pela própria atitude, Yeah. pela própria posição física do Chris Rock, não é? Que está como que Sim, uh, sim, sim, preparado sim. ou com o pescoço tenso, Yeah. como quem diz, este gajo vai-me dar uma bufetada, eu tenho que me aguentar aqui. Não Yeah. sei, não... Yeah. Bem, o que eu sei também é que durante esta semana, semana após esse incidente nos Oscars, Uhum. o Chris Rock vendeu uma data de bilhetes para os seus próximos espetáculos. Encheu a sala e chegou a fazer. Houve pessoas que gravaram os comentários dele naquele primeiro show que ele já fez e ele não entrou em polémica. Disse que, Não entrou? ou seja, Ok. obviamente temos que falar sobre o elefante na sala, Exato. mas ele disse: se vieram agora a este show para ouvir falar Para sobre ouvir esta falar questão, disso, esqueçam, porque isto não vai acontecer. Eu falarei sobre isto no momento em que eu me sentir preparado e vai claro. ser de uma forma divertida. Mas pronto, eu ainda assim acho que às vezes o ego de uma pessoa nestas situações assim tão públicas, pá, pode ter causas, pode ter consequências muito mais graves, não é? E o ato em si poderia-lhe ter saído muito mal, não é? Porque quando tens uma situação destas, às vezes as pessoas que não sabem ou que nunca estiveram numa situação de conflito ou numa luta física, se tu tens um certo treino, tu sabes perfeitamente que podes provocar muito dano estrago, na não outra é? pessoa. Exatamente, Sim. podes matar eventualmente outra pessoa. E se calhar as pessoas que têm treino muitas vezes evitam mais o conflito do que as pessoas que não têm treino, Claro, não é? porque sabem as consequências, obviamente. Exatamente. E agora imagina que nesta situação Uhum. o Chris Rock lhe responde. Claro. Imagina que entram os dois à porrada. Exato. O que acontece? Yeah. Por isso é que há inclusivamente pessoas que defendem, Uhum. porque há pessoas que defendem ou justificam o ato do Will Smith como um ato de um cavalheiro que defende uma dama. E há outras que dizem, não, espera. Aí o cavalheiro foi o Chris Rock que não reagiu, que não contra-atacou. Exato. Não deixou que se escalasse. Que aguentou-se e seguiu. Porque eu continuo a dizer uma coisa, ou seja, se isto efetivamente foi como foi, e foi um impulso do Will Smith que agrediu o outro, o outro tem um mérito do catano, Sim. de levar uma bufetada à frente de 5 ou 6 milhões de pessoas e continuar. Sim. Inclusivamente uma responsabilidade e um compromisso do ponto de vista profissional de pensar, não, espera, a mim pagaram-me tanto para eu apresentar esta gala, então eu vou conseguir eu vou continuar a apresentar a gala. Ou seja, se formos a analisar isto, obviamente é muito subjetivo e cada um tem a sua opinião e haverá uns que estão da parte de um e outros da parte do outro, como é normal, obviamente, porque o que é importante é a diversidade de opinião. Exato. Mas eu, falando de cavalheirismo, eu punha o cavalheirismo na figura do Chris Rock, que se aguentou à bronca e diz, ok, perfeito. Inclusive é quase como que uma assumição de culpa, não é? Diz, ok, ele veio esta estalada, se calhar até merecia. Vamos continuar e... Mas pronto, não sei, são estas coisas que passam. E já está. Sim, não, há coisas muito mais graves. De certeza absoluta. Isto realmente é um episódio mais. Mas levanta questões. Olha, no trabalho da Montse, na próxima semana vai começar a trabalhar uma senhora da Ucrânia. Fixe. Porque na escola, no colégio onde vão os filhos da chefe, juntaram-se pais e conseguiram pagar e criar condições para que algumas famílias venham para a Espanha.
conseguiram-lhes dar alojamento e mexeram-se entre eles, porque a maioria, isto é um colégio de pago, como dizem os espanhóis. Yeah. E essa senhora vai começar tem 2 filhos que já vão à escola, que curiosamente uma das crianças que recebeu e que ajuda na comunicação dessas 2 crianças é um menino russo. Curioso, não é? Como às vezes a chave de um conflito está na inocência das crianças ou no coração puro das crianças. Exato. Bom, vai-se lá saber. Fantástico. E essa senhora vai começar a trabalhar e então todos os trabalhadores vão ter uma aplicação no telemóvel para comunicar com ela. Claro. Que é um tradutor, não é? Mas são... Fantástica história. Dentro destes tempos escuros que vivemos, é bonito ver estes atos solidários, não é? Ao mesmo tempo, sempre há lugar à crítica, não é? Não, e os miúdos... Há 65 conflitos bélicos no mundo neste momento, não é? Mas pronto. Sim, mas este é o que nos é o que mais perto nos preocupa mais, é o que nos preocupa mais, claro. Exato, é o que nos afeta mais. Mas não vamos entrar em polémicas. Sim. Ai, culpa dos americanos, mano. Havia uma coisa que eu não sei quem é que inventou, mas a gente dizia muito isto quando andávamos no Gil Vicente, que era uma coisa que era eu sempre achei piada esta expressão que era la vie est belle, mas o homem dá cabo dele. E eu não sei de quem é que eu ouvi isto, mas é assim, pá. É esta coisa que muitas vezes, estes debates, não é? Que há, estas frases feitas quase, de dizer ninguém nasce mau. Não é? As pessoas fazem-se más. Mas pronto, hoje em dia eu digo estas coisas, utópico, naif, inocente, mas eu penso às vezes que a vida podia ser muito menos complicada do que o que é. Hoje, por exemplo, desculpa, ias dizer qualquer coisa? Não. Tu sabes que o Juanjo é um homem que reflexiona muito e é um grande observador da sociedade e obviamente é jornalista, não é? Como te disse, fomos dar um passeio à tarde, dar uma volta por aqui, fui-lhes mostrar uma destes passeios que eu e a Montse damos assim sem rumo e que vamos descobrindo coisas. E há umas semanas descobrimos uma igreja ortodoxa grega. Está a grande catedral ortodoxa russa, que está ali na Gran Via de Hortaleza. Conhece essa catedral, não é? Com as cúpulas douradas, não sei o quê. E na Calha Nicarágua, assim, em Madrid, se alguma vez vem por aqui, vai ver, porque merece a pena. E entra mesmo lá. Há uma igreja pequenininha, quase que parece uma capela, que é a Igreja Ortodoxa Grega. Tinha a porta aberta, entramos com estas pinturas bizantinas, super bonitas e tal, fomos dar uma volta. Bom, a questão é que atravessámos o bairro da Prosperidade, né? Um bairro operário, um bairro muito castiço aqui de Madrid, que há 60 ou 70 anos era uma vila, nem era considerado um bairro, era um pueblo ao lado de Madrid. E uma senhora perguntou-nos pela Calle Parradillo. E eu disse, eu acho que é para ali, para aquele lado, mas dê-me só um momento, por favor, porque eu, até na brincadeira, disse, eu agarro aqui na bússola e disse, não se assuste, não é a bússola, é o Google Maps e já nos ajuda. E a mulher estava assim toda apurada e não sei o que e tal. Eu, olha, deixa-me lá ver aqui, olha, com certeza, aqui está, olha, a senhora continua por essa rua, na terceira vira à esquerda e quando está nessa rua, na segunda, à direita, já está na Calha Pardilho, no número 4, que é o que a senhora quer. Ai, muito obrigado. É justo, é muito amável. Muito obrigado, não sei o que e tal. E eu, pronto, cá está. Pois estou todo contente, porque eu gosto de ajudar as pessoas. Não sei e o Juanjo disse-nos uma coisa curiosa. Olhou para a gente e disse, vocês viram o nervosismo da senhora? E eu disse, se calhar porque estava atrasada, porque tinha combinado. Não. O nervosismo dela à medida que tu, amavelmente e até com uma certa graça, lhe ias ajudando, porque as pessoas já não estão acostumadas à amabilidade. Já não estão acostumadas
à educação e já não estão. Voltamos ao início deste programa, e se calhar é uma boa forma de ir terminando, que é o tempo. Eu, no fim de contas, dediquei-lhe depois 1 minuto, 1 minuto e meio, como muito, a ajudar esta senhora, e provavelmente o mais fácil, mas que para mim é o mais difícil, se dizer, olha, não sei. E continuo a minha vida e já está. Mas é muito curioso que tu fales disto, porque eu na sexta-feira passada tive assim uma tarde assim um pouco mais cultural, coisa que não é muito habitual. Lembras que eu te contei que fui à cafeteria e depois e eu no metro assisti exatamente a uma situação muito similar a esta, mas do género das pessoas quererem deixar sentar-se pessoas mais velhas. Exato. E as pessoas mais velhas rejeitarem. Rejeitam constantemente, mas isto não é a primeira vez que eu vejo isto. Já vi mais vezes isto, as pessoas rejeitam a ajuda das outras pessoas. Não sei porquê que fazem isso, mas a maioria das pessoas, o primeiro impulso é dizer, não se preocupe, eu saio já na próxima. Exato. E eu não sou capaz de entender. Se calhar aí há falta de aceitação, aceita. Pode ser, mas se calhar pode haver esta parte de dizer, não, eu não sou tão velho. Não preciso. Achas que é se isso? Calhar, sei lá, se calhar temos que esperar até 70 anos para ver o que acontece. Mas sabes que eu vejo outra coisa na rua, muitas vezes, porque eu conduzo muito e vejo isso também, a mesma atitude por parte das pessoas mais velhas, nas passadeiras. Fazem 30 por uma linha para evitar que tu lhes deixes passar. Ficam à espera que tu te vás, e eu digo, eu fico assim a olhar assim pelo olho, pelo canto do olho ou pelo espelho, ou antes ou eu estou-me a aproximar da passadeira e vejo que a pessoa tem a intenção de atravessar, mas de repente continua em frente, ou de repente muda de direção, e eu digo, este gajo vai atravessar, e continuo e olho pelo espelho e de repente, pum, passa. Se calhar não querem incomodar. Vezes, se calhar não querem incomodar. É uma coisa que e não nos querem fazer perder o tempo. Eu não sei, eu disse que já perdi um bocado as referências, até tu sabes que ultimamente eu acho não, ou seja, recomendaram-me não conduzir. Em Madrid, o meu amigo vai para o campo, vai dar uma volta, olha para não se meta nisso, não se meta nisso. Exato. Não se meta nisso porque é um problema. E aliás, hoje quando nos encontramos, vamos passear para onde? Vamos passear onde não haja gente. Okay. E fomos dar uma volta, pois não havia, pois fomos por uma zona residencial ali entre Costa Rica, José Maria Soler, essa zona aí. É bonita essa zona. Sim, ou seja, bonita, é interessante, é interessante. Sim, tem coisas muito interessantes. E fomos ver esta. Se algum dia agarras na moto, meu, ou se quiseres, agora em princípio vai começar a melhorar o tempo, vem para cá e a gente vai dar um passeio por aí. Porque tem coisas muito giras aqui, é relativamente perto de casa. Sim. E esta igreja, maravilhosa, maravilhosa, é uma igreja que provavelmente tem quase as dimensões de uma capela, bem? Mas que tu entras e tem um candelabro, uma iluminação, umas velas, um cheiro a incenso, uma coisa que tu dizes, isto está aqui entre edifícios de 6, 7 andares, não sei. E outra coisa que não sei se sabias, mas na zona da igreja, nessa igreja russa que tu me falaste, em Hortaleza, muito perto daí, há uma zona de pastelarias árabes, ou se calhar está mais perto do cemitério da M30, pode ser? Não sei, eu sei que está muito perto da... Eu acho que estás a confundir com a zona perto da mesquita, da M30, onde há muitas lojas. Então, se calhar estou a confundir. Muitas lojas, sim, à volta da mesquita da M30, que está mesmo em frente da nossa casa. Está mesmo em frente da nossa casa. Aliás, quando eu vivia na Ilipa, claro, estás a falar dessa zona. Às vezes ia comprar doces árabes espetaculares. Sim. Isso está aí na zona do bairro da Concepção. Do bairro da Concepción, que à volta, porque claro, essa é a mesquita mais importante de Espanha. Sabes que essa mesquita foi totalmente financiada pelo governo da Arábia Saudita. Meu amigo, se eu não sei distinguir onde está a igreja russa e onde está a mesquita na M30, tu achas que eu vou saber esse dado tão importante?
Sim, também é verdade. Também é verdade. É impressionante ver aí, ir aí, passar por aí aos sábados de manhã. Sim. Porque vês dezenas e dezenas de crianças Aham. a irem às aulas de árabe. Uau. Sim. Porque isso é mesquita, Uhum. tem restaurante, é centro cultural e é um centro de reunião da comunidade Comunidade árabe. muçulmana de Madrid. Ok. Comunidade muçulmana, Uhum. não da comunidade árabe. Porque há árabes católicos e há árabes judeus. Aliás, uma grande comunidade judaica em Tanger. Ok. Há muito judeu em Tanger. E sim, eu gosto de ver isso e gosto dos dias de, por exemplo, está para começar o Ramadão agora. Uhum. Sei que não começou já o Ramadão e então ir, passar por aí à sexta-feira Uhum. é impressionante. É impressionante Uhum. ver Bom. rios rios de gente Uhum. a aproximarem-se aí para o culto de sexta-feira, não é? Bom. Durante o Ramadão. E depois, sabes que há este último dia do Ramadão que é dedicado, principalmente durante todo o período do Ramadão. Uhum. Eu lembro-me de viver isto também na mesquita. Lembras-te onde é que estava a mesquita de Lisboa? Não. Estava ali perto da Praça de Espanha. Acho que aquilo é Bairro Sul. Acho que aquilo é Bairro Sul. Uhum. Mas está ali perto da Praça de Espanha. E lembro-me de passar uma vez, por pura casualidade, Uhum. num fim do Ramadão, ou durante o Ramadão, porque uma das coisas que se privilegia muito durante o Ramadão é Uhum. a esmola. Ah. É a esmola. E então eu lembro-me de ver, e eu acho que isso até saiu na televisão, de passar algum shake russa com notas, dar notas às pessoas, não sei o quê. Wow. Ok. E é, o momento da esmola, Uhum. e aqui faz-se também. Em que há pessoas que vêm buscar comida, buscar roupa, Aham. buscar dinheiro, inclusivamente. Não é? Ok. Ok. Caro amigo, Diga lá. mais uma semana, mais um dia, mais um episódio, mais uma conversa. Nós continuamos aqui, pá. Quem quiser vir, Quem quiser. só tem que combinar connosco. Olha, a tal hora estou aí. Já Exato. está, perfeito. Exatamente. Temos que começar a convidar pessoas. Achas que sim? Sim. Sim, Então eu estou de pronto. acordo, pá. Estou de Vamos acordo. nessa. Hoje estava disposto a isto. É verdade. Mas falharam-nos, pá, falharam-nos. Mas pronto. Mas vês, deixa-me só, antes da gente terminar, Sim, com sim. licença, aqui para os nossos queridos espectadores, porque eu fiquei com uma frase E ouvintes. muito gira do... Como? E ouvintes. Sim, espectadores e ouvintes, mas vês como eu já estou metido na cena da imagem, Já eu já estás a entrar. privilegio mais a imagem, A imagem, sim. que o som. E em que tu me mandaste uma mensagem sobre a possível assistência dessa pessoa que estava convidada, e que dizes, ficha, pois esta noite confirma-me se pode gravar amanhã ou não. Isto era uma mensagem de ontem. Sim. Mas eu gostei porque, no fim de contas, isto é o que define o nosso compromisso de estar aqui semana a semana. Porque o meu querido amigo Hugo, o nosso amigo Hugo, caros espectadores e ouvintes, disse, tu perguntaste, então gravamos amanhã? E eu disse, amanhã gravamos, sim senhor. E tu respondes, fixe, esta noite essa pessoa confirma se pode gravar amanhã ou não. Se não puder, não faz mal. Seguimos avante com o nosso episódio. Exato. E esse é o nosso lema. Seguimos avante com o nosso podcast. Aí está. Aí está. Nem Avante, mais. camarada. Nem mais. É assim, no Nem fim de contas, mais, pá. se calhar eu adornei um bocadinho, mas é simples, ou seja, Para mim Sim. estes momentos, já sabes Bem, que isto, eu sei que para ti também, e já falámos sobre isto várias vezes, da questão às vezes não vir com tanta energia, de nós já estar cansados por causa da semana. Mas e surges, também, exato, pá, isso. E vem assim um fluxo aqui de energia que sobe e que nos faz avançar e andar para a frente com isto. Recordar aos nossos ouvintes, espectadores, seguidores, amigos, famílias, ex-amantes, namorados, namoradas, quem quer que esteja a ouvir. Estamos nas redes sociais. Nunca tive um namorado. Nunca tive. Nunca tiveste? Não. Pronto. Foi a tua escolha. Mas podia Não ter faz mal. tido. Sim. Tive alguns pretendentes. Sim.
Estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no Facebook também, estamos agora, ultimamente estas semanas, no YouTube, como eu vou continuar a dizer que isto é uma experiência, mas pronto, enquanto vamos continuar com ela. Eu estou a gostar. E estamos agora... Bom, estamos também no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Só queria fazer um pequeno comentário com o Google Podcasts, por se alguém só ouve podcasts através do Google Podcasts, que os nossos episódios publicam-se normalmente um dia e meio mais tarde. Não é... Ou seja, são por motivos alheios ao nosso controle, mas a plataforma da Google Podcasts vai sempre com um pouquinho mais de atraso. No Spotify é quase instantâneo. Ou seja, no momento em que eu dou a publicar, sai quase, ou seja, uns 15, 20 minutos depois já está no ar, já está disponível para ouvir, e no Apple Podcasts também. Agora, estamos também desde hoje, quando começámos a gravar era dia 2 de Abril, hoje já é 3, mas a partir do dia 2 de Abril também já estamos no Amazon Music, e fiz e mandei também a nossa inscrição para uma nova plataforma que pertence ao grupo da Rádio Renascença, que se chama Popcasts. Não sei se é desconheço se é uma plataforma recente ou não, mas vi através de outros podcasters que sigo através das redes sociais e pareceu-me interessante inscrever-nos aí. E pronto, é uma plataforma mais de expansão para nós e também de exposição para o nosso... E essa plataforma chama-se Popcasts. Ou seja, sim. Fazemos já parte da cultura pop. Pop, sim. De Portugal. Não, eu acho que isto para nós também é interessante. Para mim é interessante seguir outros podcasters que, especialmente através das redes sociais, é relativamente fácil, não é? Descobri-los. E quase cada semana surge um podcast novo, e é muito... Eu acho que é para a nossa, digamos, para a nossa sociedade é interessante cada vez mais estarmos integrados neste não só ouvir rádio, para as pessoas que são, digamos, habituais a ouvir rádio. Nós também somos desse mundo, crescemos com esse mundo, o mundo da rádio, porque na altura não havia estas plataformas disponíveis. Agora qualquer pessoa pode pegar no microfone, um gravador e publicar os seus pensamentos, as suas opiniões. As suas opiniões. Exato. Ter conversas interessantes com amigos, com amigas, com pessoas que não conhece até. É super interessante isto. E cada vez mais vejo, digamos, as plataformas a crescerem mais e mais. E eu acho que os podcasts em Portugal estão a crescer e muito. É uma atividade muito prolífica. Sim. E dá a ideia que não tem um fim, não é? Não é como estas borbulhas que não, vão surgindo sempre coisas e vão... como que há espaço para todos, não é? Sim. Sim, agora o difícil é escolher e ouvir alguma coisa que seja interessante, e espero que as pessoas que nos estejam a ouvir, ou as que nos estão a ouvir, agradeço e agradecemos que nos tenham escolhido a nós para nos ouvir cada semana, seja em que plataforma for. Exato. Ok? Muito bem. Meu amigo, um abraço muito forte, espero ver-te pronto. Proximamente. Espero ver-te pronto. Exato. Porque já há muito tempo que não nos vemos e não nos damos um abraço. Oi, caro amigo, essa é a minha especialidade. Não me diga isso. Temos que fazer isso, pai. Temos que fazer um programa mano a mano. Temos que nos aproximar já. Sim. Temos que nos aproximar. Sim. Tá? Até para a semana, meu amigo. Até para a semana a todos os que nos ouvem e exatamente. Continuem aí. Força a todos. Ora esta. Tchau. Tchau.